Não! Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu vou te passar essa dica aqui interessante, tá? Pode ser útil aí para alguns colegas. Eu sou designer gráfico, fotógrafo, ilustrador profissional e sem musiquinha de intro, sem enrolação, bora pro que interessa. Muito bem, para esse vídeo aqui, algumas speed arts eu vou deixar rolando aqui, tá? E imagens ilustrativas só para ficar bem dinâmico. Então a resposta já foi dada e é claramente não, a não ser que você queira assumir a bomba, tá? Por sua conta e risco. Eu tô gravando esse vídeo aqui, pois recentemente, no momento que eu tô gravando, né? 4 pessoas me procuraram pedindo trabalho de teste e, curiosamente, enquanto eu refletia sobre falar isso em um vídeo ou não, um de meus alunos que acabou de iniciar o meu curso, ele teve uma proposta assim e me perguntou a respeito. Logo eu decidi gravar isso aqui porque pode ser útil e se eu livrar pelo menos um colega aí de profissão de uma possível dor de cabeça. A proposta do vídeo aqui foi completa, a ideia é te livrar de problema. Quanto menos dor de cabeça a gente tem na vida, melhor, tá? Então assim, na minha carreira eu já fiz isso algumas vezes. Todas as vezes eu tive frustração e de forma recorrente eu vejo pessoas, em grupos, né, comunidades, pessoal reclamando sobre isso ou fazendo algumas observações, tá? Colegas de profissão que eu conheço pessoalmente já relataram a mesma coisa, e é o seguinte: você sempre perde tempo e trabalho de graça, tá? Se der certo, é exceção, eu mesmo nunca vi. Então, um exemplo real, e depois eu vou fazer uma analogia metafórica e didática, tá? Bem prática, coisinha rápida. Uma moça me procurou para fazer um trabalho X. Eu levaria cerca aí de uns 8 dias, mais ou menos uma semana para concluir. Dentre as etapas do trabalho, tinha algumas fotos para editar. Eu analisei o caso dela, vi sobre o projeto e passei o orçamento bem explicado. Grande parte do projeto eram essas edições. Então, ela me soltou a clássica frase, né? Tem como fazer de teste? Umas 5 fotos só tá bom. Então eu, por experiência, eu já sabia mais ou menos ali onde isso ia dar. E resumindo, eu disse que eu faria um valor X, né, correspondente a essa etapa do trabalho. E quando a gente fechasse o valor final, eu ia bater esse preço específico das imagens ali do total. Eu faria até um menos, né, visto assim que a gente ia fazer um trabalho maior. E a resposta dela foi basicamente a esperada, que ela disse que só tinha 30% do valor total e que no fim mesmo ela só estava fazendo um orçamento. Agradeceu e despediu. E desapareceu, nem olhou mais o chat. Então, o que acontece? Se a pessoa não tinha o dinheiro para pagar ou não estava disposta a fazer um investimento no trabalho, por que pedir para você fazer um serviço de graça, sendo que essa pessoa não vai dar sequência? Então, isso é extremamente comum, tá? E sempre acaba na mesma coisa. Então, um exemplo metafórico. Imagina que você pegue um Uber, você contrate um Uber e você fala pro Uber o seguinte, fala, é o seguinte, eu tenho que ir ali no centro resolver umas coisas, não vou demorar não. Fica a 25 minutos só da minha casa, você vai me levar lá, eu quero fazer só uma viagem de teste, tá? Você me leva, se eu gostar da sua direção, se eu gostar do seu carro, se eu gostar de tudo da viagem, aí na hora de voltar, eu pago o seu serviço pra você me trazer de volta. Você me leva de graça, se eu gostar, eu te pago pra você me traz de volta. O que você acha que esse Uber vai te falar? Tá bom. A gasolina, o tempo, o desgaste do carro. Um exemplo mais radical, falando aí de forma leiga, né, um cirurgião. Então você chega no cirurgião e fala assim, doutor, é o seguinte, eu tenho um pedido aqui para fazer extração de 4 sisos, mas eu queria fazer um servicinho de teste. Tem que extrair os 4. Extrai um, aí se eu gostar do seu serviço, eu te pago para você fazer os outros 3. Pode ser? Então, retomando, não precisa explicar mais nada, já tá bem claro esses exemplos radicais. Existe uma falta de respeito, uma falta de senso e educação enorme, tá? Dentro aí com a profissão, por exemplo, de designer, tá? Com a profissão de ilustrador, com profissões aí que envolvem questões de imagem, assim, no modo geral. Então, isso é bastante triste e a única coisa que a gente pode fazer, na verdade, é buscar evitar, fugir desses problemas, né? Fugir dessas dores de cabeça, porque no fim, como eu mencionei, você vai acabar trabalhando de graça, tá? Então, o que eu recomendo para você? Evite pegar esses serviços, você evitar dor de cabeça ou frustração com o cliente. Não sei se... Não dá para falar, não dá para saber se isso é de má fé, tá? Se a pessoa tá agindo de má fé, se a pessoa tá agindo por ignorância, se é só falta de senso mesmo. Não dá para saber, mas esse tipo de coisa acontece, tá? Então, caso alguém vier te pedir serviço de graça, não faça, tá? Não faça, não recomendo você fazer isso. E se for uma parcela grande do trabalho, cobre por aquela etapa do trabalho, tá? Então vamos supor, você tem que fazer lá todo um cardápio para um restaurante. Aí tem lá toda a estrutura do cardápio, né? Tem a diagramação, tem tudo. E nesse cardápio vão ter ali 3 fotos que você precisa editar. Se a pessoa pedir para você editar as fotos de graça, não faz, não. Isso, além de ser uma falta de respeito, eu te garanto que você vai estar perdendo seu tempo, tá? A pessoa não fecha. Arriscado, ela até, você faz o serviço, manda, ela até te bloqueia, depois ele desaparece.
Então, evite, tá? Respeite você mesmo, respeite o seu tempo e respeite também o seu cliente, tá? Que às vezes ele não tem noção e você tem que explicar isso para ele. Tem que ter paciência e senso também a respeito dos nossos projetos, né? Do nosso tempo, da nossa profissão. Você tem que valorizar isso aí. Então, eu espero que tenha sido útil. Eu agradeço demais. Como eu mencionei, se eu tiver ajudado pelo menos um colega aí a se livrar de uma dor de cabeça, esse vídeo aqui já tá valendo. E se você já passou por isso, se você já caiu numa cilada dessas aí, comenta aqui abaixo, compartilha sua experiência, que isso vai ser de extrema importância, tá? Para somar e agregar aqui no vídeo, para outros colegas ficarem por dentro, entender melhor o que está acontecendo, porque todo dia tem novos profissionais iniciando, tá? Muitos colegas aqui que estão aprendendo, estão começando, ninguém nasce sabendo, essas experiências aí a gente vai adquirindo ao longo dos anos, tá? Você vem com o tempo. Depois que a gente toma muito tombo, erra muito, aí você vai ficando mais esperto. Então, valeu demais, brigadão, sucesso. Se tiver gostado, deixa o joinha. Interessado em ser meu aluno, o link do meu curso completo de Photoshop e pintura digital tá aí na descrição.